Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Cristina, sou mobilizadora do NUCA, juntamente com a Andreia Vasconcelos, e hoje a gente está aqui com o nosso compromisso de quarta-feira, com a nossa live. Lembrando que hoje o nosso tema é a importância do diálogo na família, tá? A gente hoje vai estar aqui com a Andreia Vasconcelos, a outra mobilizadora do NUCA e assistente social, e também com o Tiago Arcanjo, ele que é adolescente do NUCA. Vou esperar só eles entrarem para a gente já estar convidando. E a gente já vai iniciar aí a nossa live, tá? Já peço a você que está nos assistindo para compartilhar essa live com seus amigos, para que outras pessoas estejam assistindo. Vocês também, se estiverem nos escutando direitinho, que fale. Boa tarde, Vinícius. Agradecer a todos que já estão aqui com a gente. O Léo Xavier está aqui também. Rayane também está aqui com a gente. Lembrando que eu estou esperando somente a Andreia e o Tiago entrar, tá? Para a gente já iniciar a nossa live. Stephanie está aqui com a gente. Boa tarde. Gente, quem está aqui com a gente está me escutando direitinho? Vou pedir a ajuda de vocês, tá? Que qualquer erro, vocês nos fale. Jerusa Maria está nos assistindo também. Oi? Edinho Muniz está aqui com a gente também. Esperar só a Andreia entrar, juntamente com o Tiago. Andreia e Tiago, quando vocês chegarem, vocês falem aqui, tá? Para me mandar a solicitação para vocês. Deixa eu mandar mensagem aqui para eles. Andreia Vasconcelos. Oi. Ah, tá. O Tiago já estava aqui. Prontinho, os dois já chegaram. Deixa eu chamar aqui os dois. Pronto. Até que enfim. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu já me apresentei. Agora eu vou deixar com vocês, tá? Uma breve apresentação para vocês falarem um pouquinho de vocês. Posso começar? Pode sim. Pode. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde aos amigos aqui do NUCA, né? A Rafaela,
e ao Tiago e aos que estão assistindo aqui a live. Eu sou a Andréa, assistente social, trabalho atualmente na Secretaria da Saúde e atendo também nas unidades básicas de saúde e estou mobilizadora do NUCA nessa edição do selo Unicef. Boa tarde, eu sou o Thiago. E eu sou o Thiago. Adolescente do NUCA. Um adolescente do NUCA. Pronto. Recentemente entrou no NUCA, né, Tiago? Já chegou chegando. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre a importância do diálogo na família. Só que antes de falar sobre esse tema, eu queria que a gente voltasse só um pouquinho para aquela primeira live que a gente fez sobre sexualidade. E a gente fez um ciclo de lives, foi várias semanas, vários profissionais, vários adolescentes, muitos ensinamentos, muitas pessoas participando, sempre inovando aqui com a gente. E eu acredito que, de uma certa maneira, ficou aí as lembranças na cabeça de muitas pessoas desse ciclo de lives. Lembrando que a gente começou com a sexualidade. Depois nessa sexualidade, a gente falou um pouquinho de muita coisa, só que a gente viu a importância de separar os temas e a gente disse assim, não, vamos fazer um ciclo mesmo, separando essas temáticas e separando uma live para cada tema. Então, foi isso que a gente fez. A gente fez uma de direitos sexuais e reprodutivos com a Andréia, que até iniciou com ela, e a gente vai encerrar esse ciclo com você também, Andréia. Depois a gente fez gravidez na adolescência, que foi com a enfermeira Tainá Muniz, e com os adolescentes. Também teve uma live só sobre ISTs, que foi junto com a Sara Alves. Tivemos uma sobre métodos contraceptivos, com a Tainá também. Outra com puberdade, que foi com a Sara. Diversidades sexuais, que foi da semana passada, com o ex-integrante do NUCA, que é o Vitor Bruno. Teve muitas participações. E essa, para encerrar, a importância do diálogo na família. E aí a gente está aqui com a Andréia, uma pessoa que está aí ativa com os adolescentes, nas UBS, e sabe sim falar sobre a temática, vai falar aqui para a gente sobre a importância desse diálogo. O Tiago também está aqui com a gente, que vai falar também um pouquinho. E é isso. A gente fez, como sempre, no Instagram, umas enquetes sobre a temática, e a gente fez 2 perguntas. A primeira pergunta é se você tem um diálogo aberto sobre sexualidade com sua família. 47% responderam que sim e 53% responderam que não. Então, a gente já percebe aí a importância dessa live só nessa primeira pergunta. Agora eu vou deixar com o Tiago e com a Andréia para falar um pouquinho aí sobre o tema e depois a gente volta aí com outras palavras. Então, vamos fazer perguntas? Pode fazer. Bom, eu escrevi aqui numa folha 2 perguntas. Então, a primeira é: qual o motivo de pais e filhos não conversarem sobre o assunto sexualidade? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de falar novamente o que é sexualidade, que isso a gente conversou na primeira live, não foi, Rafa? É muito interessante primeiro dizer o que não é sexualidade. A sexualidade não é só o ato sexual em si. Muitas vezes as pessoas pensam que conversar sobre sexualidade é falar do sexo propriamente dito. E não é isso, né? A sexualidade, ela é própria do ser humano. Você nasce e morre com ela, né? Que é a forma
que que a gente se relaciona com a gente mesmo e com as outras pessoas. O que é sexualidade? É a nossa forma de sentir, de ter desejos, como a gente lida com as nossas emoções, como a gente reflete sobre as nossas crenças, nossos valores, a nossa forma de amar, o nosso comportamento humano, né, nas nossas relações sociais. E isso tudo é sexualidade. Aí dentro da sexualidade, dentro de todas essas coisas que foram citadas, tem a nossa forma de amar, que a gente vai também mostrando qual é a nossa orientação sexual, né? Na sociedade, a gente sabe que temos várias formas de orientação sexual. Temos a orientação heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, que o Vitor Bruno explicou muito bem na live passada. Né? Quem quiser depois estar dando uma olhadinha nas lives, a gente salvou todas no Instagram do Nuca. É um material muito bom, muito rico, que foi produzido junto com os adolescentes e com os parceiros, os nossos parceiros. Inclusive, eu já vou aqui agradecer aos parceiros, né, que foram as duas enfermeiras, a Tainá Muniz e a Sara Alves, e o Vitor Bruno, né? Além de nós, do Nuca, né, que nós já somos os protagonistas dessa história. Muito obrigada, né? Toda vez que a gente convida alguém para participar das lives, os profissionais, até agora temos boas acolhidas. Então, continuando, né, que eu gosto de conversar mesmo, falando por que os pais, os filhos não conversam sobre a temática. Eu pontuei aqui algumas situações, né? A primeira delas, o tabu. A sexualidade, mesmo nós vivendo em pleno 2021, sexualidade ainda é tabu. Sexo, mais ainda. Né? Muito embora tudo esteja tão liberto, tão liberado nas mídias sociais, a televisão hoje está na moda. Hoje o que está na moda é a internet, todo mundo fala abertamente, mostra-se filmes, vídeos, né? Então, por que a família ainda não se conversa? Pais e filhos não conversam, né? Por conta do tabu que foi se construindo ao longo da história. O sexo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, faz parte da vida humana, mas muitas vezes é visto como uma coisa ruim, uma coisa suja, um pecado. E não é isso, né? Eu acredito em Deus e eu sei que Ele criou fazer parte, né, da nossa vida. Então, falar disso ainda é uma coisa difícil para muitas pessoas mesmo. A outra situação que eu pontuei é que, assim, as pessoas os pais da gente não tiveram esse acesso a essa conversa. Muitos pais, até os pais dos adolescentes que a gente trabalha, muitos deles não tiveram essa conversa com seus pais. Então, eles ficam sem saber como abrir a conversa para o filho, como abordar o filho, a filha. A mãe, às vezes, não sabe como chegar no filho, nem na filha. O pai também, né? Há um despreparo muito grande, uma timidez, uma insegurança para tratar do tema. E o adolescente, da mesma forma, ele não sente a confiança para estar com o pai ou a mãe. A não ser que o pai e a mãe, ao longo da vida daquela criação do filho, esteja abordando essa questão desde a infância. Porque, assim, do nada, o menino completou 14, 15 anos e a mãe ou o pai vai falar, assim, do nada, de uma vez, é muito difícil, né? Outra coisa, era isso, né? A questão do tabu, os pais não terem recebido essa educação sexual dentro de casa, isso dificulta muito, e a intimidade, de confiança do adolescente para conversar com o pai e a mãe. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, que vocês lembrem? Não, eu acho que a não ser que o Thiago tenha alguma coisa para acrescentar. Bom,
Posso falar assim, só uma experiência que eu sei sobre isso? Pode. Pode. É porque muitos pais ainda estão naquela do passado, de que mulher foi feita para homem e homem foi feito para mulher. E por isso muitos deles não aceitam quando o seu filho, ou então a sua filha, chega e diz que gosta de outra forma. Então, alguns ainda ficam impressionados, outros ficam rejeitando, e outros ainda sentem aquela coisa, aquele mal-estar de ficar perto do filho. Mas é uma coisa assim que os pais eles têm que aprender, têm que estudar mais sobre esse assunto e ter menos vergonha dos filhos e tal, aprender a amar os filhos do jeito que eles são, porque não é porque eles gostam de alguma coisa ou que eles amam alguma coisa que os filhos também têm que seguir o mesmo modo. Mas é só isso que eu queria acrescentar. Muito bem, Tiago. O Tiago falou muito da questão de uma orientação sexual diferente da maioria, que é hétero, né? A gente sabe que na nossa sociedade a maioria, o percentual de heterossexuais é maior do que das outras, né? Então, mas isso acontece também na situação onde os filhos são heterossexuais. De maneira geral, essa dificuldade de diálogo. Isso é verdade. A gente também perguntou a opinião de quem nos acompanha pelo Instagram e perguntamos para eles, segundo eles, por que pais e filhos não conversam sobre sexualidade. E tivemos algumas respostas diferentes e nessas respostas tiveram uma pessoa que falou que é por vergonha, porque realmente alguns pais não falam por sentir vergonha. Outro, pelo fato deles não aceitarem o fato de que os filhos cresceram. Eu também concordo nessa opinião, porque tem pais que não aceitam essa fase que o filho cresceu. Meu filho é novo demais para saber disso, e aí vai sempre adiando essa conversa, adiando. E por timidez ou insegurança do assunto, muitos pais acham que não é o suficiente para falar com o filho abertamente sobre esse assunto, por ele não ser experiente, não ter uma faculdade sobre o assunto, então pode ser por isso também. E teve outra também que falou que isso hoje em dia é um grande tabu. Às vezes os adolescentes preferem não falar. Também eu acho que não deu para completar a frase dessa pessoa. Então, ele quis dizer que é pelo medo do adolescente de falar. Às vezes também do julgamento dos pais, né? Às vezes é assim, se eu perguntar isso para os meus pais, será que o que eles vão pensar? Será que eles vão pensar que eu estou com vontade de fazer sexo? Ou alguma coisa, que eu estou interessada em alguém? O que eles vão pensar de mim? Então, a opinião dessa pessoa é que o adolescente tem medo de falar e é por isso que tem esse tabu aí entre os pais e os filhos. Muito interessante essas opiniões. Muito bem. Então. Pode seguir a pergunta. Tem outra pergunta aí? Tem outra pergunta aqui. É a segunda. Como o diálogo entre o adolescente e os pais podem contribuir para uma sexualidade saudável? Como? Muitas coisas, né? A conversa dos pais com os filhos sobre a sexualidade só traz coisa boa, só traz benefícios. Eu poderia passar muito tempo aqui falando, mas vamos aqui colocar algumas questões. Quando os pais conversam com os seus filhos abertamente sobre suas experiências, né, desde a infância, quando a criança está passando da infância para adolescência, puberdade, mesmo na infância, quando o pai começa a falar do corpo, né, do cuidado com o corpo da gente, do autocuidado, da higiene, começa a falar assim da privacidade, né, que o pai tem que orientar o filho a não estar deixando qualquer pessoa tocar no seu corpo, né? Tanto
tanto menino como menina, quando o pai e a mãe conversam sobre isso, da criança não ter essa intimidade com outras pessoas, não deixar outras pessoas tocarem nas partes genitais, né? Assim, já começa essa conversa sobre a sexualidade. O pai e a mãe já está protegendo, orientando os seus filhos para eles cuidarem dos seus corpos, né? Isso, pessoal, evita muita coisa, né? A primeira coisa que previne é um assédio e uma violência, um abuso sexual. Porque quando os pais têm todo esse diálogo com o filho, fala tudo para o filho, conversa direitinho, na hora que o filho perceber que um adulto está tentando assediá-lo, tentando tocá-lo, ele vai ficar atento. Isso aqui não é certo. Minha mãe, meu pai disse que eu não podia fazer isso porque não era bom. Então, o filho já vai ter aquela confiança para falar para a mãe ou para o pai, ou o responsável, muitos são criados pelos avós ou tios, né? Vai ter a confiança para falar. Porque o que é que impede de ser descoberto um abuso, um assédio sexual? É justamente o agressor, ele diz que se ela contar, ele vai fazer alguma coisa com ela, vai matar, vai fazer alguma coisa. Ou fazer alguma coisa com a criança ou adolescente, ou fazer com os pais dela, com alguém muito querido dela. Então, quando o pai e a mãe abre a conversa, abre o diálogo sobre a sexualidade com o filho, previne isso, né? Que é uma coisa que eu acredito que todo pai e mãe tem muito medo. Eu sempre tive muito medo, quando meu filho era pequeno, de alguém tocar nele, de alguém fazer alguma coisa com ele, mesmo ele sendo homem. Porque a gente trabalha com pessoas há muito tempo e aí a gente sabe o que acontece aqui no município e no mundo todo, não é? Esses casos, a gente tem contato com o Conselho Tutelar e sabe dos riscos, sabe das situações que acontecem bem pertinho da gente, né? Então, a primeira contribuição que acontece, que se concretiza, é essa, é a prevenção de um assédio e de uma violência e abuso sexual com a criança e o adolescente. Há poucos dias eu li uma notícia dizendo que um adolescente descobriu que tinha sido abusado quando ele teve uma aula de educação sexual na escola, que ele nem sabia. E eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes a vítima não tem noção que aquilo ali é um assédio. Não tem noção mesmo. Então, é muito importante que o pai e a mãe falem para os filhos, né, sobre o corpo, sobre as mudanças do corpo, sobre a vida sexual, sobre as emoções, sobre os sentimentos, né? É um fator também importante para prevenir conflitos relacionados às questões de gênero, às questões de orientação sexual, como o Tiago falou. Se um pai e uma mãe amar o seu filho, eu acredito que o certo, o ideal é que pai e mãe amem e protejam seus filhos, eles têm que entender e compreender o filho deles, mesmo que a orientação sexual dele ou dela não seja heterossexual, né? Não existe uma coisa correta, uma coisa certa, na minha opinião, porque ninguém escolhe ser homossexual, ser bissexual, né? Por mais que algumas pessoas pensem o contrário, mas ninguém escolhe orientação sexual. Não é como eu escolher uma roupa que eu vou sair para uma festa, para trabalhar, para ir para algum lugar. Não é assim. Então, o pai e a mãe, ele tem que entender isso, que ele tem que amar e proteger o filho e a filha, independente da orientação sexual. Quando o pai e a mãe acolhem a orientação sexual do filho, seja ela qual for, o filho já se sente fortalecido, se sente protegido, se sente amado e tem confiança para falar com o pai e a mãe sobre tudo que se passa na vida deles. Previne tanta coisa, gente. Previne também muitos problemas de ansiedade, depressão, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma live de uma psiquiatra com um infectologista, né? E eles falando disso, da saúde mental, aí colocou também essa questão no meio, né? Da importância dos pais terem esse diálogo com os filhos para poder evitar um trauma, uma mágoa, uma decepção, um medo de enfrentar, né, essa realidade. Então, é muito importante também. A mãe
conversam com os filhos sobre a sexualidade, fortalece muito a autoestima dos filhos, né? Começa-se um diálogo. A gente não pode dizer que pai é amigo de filho, filho é amigo de pai, porque é uma relação para além de amizade, né? A gente é mãe, a gente é pai e a gente tem uma boa relação, uma relação de amor, de confiança, de cumplicidade com os filhos. Então, quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente pode ter certeza que previne uma gravidez na adolescência, previne uma infecção sexualmente transmissível dos filhos. Por quê? Porque ele e ela vai se reportar aos pais, né? A minha mãe, quando eu era criança, ela me falou da menstruação, todas nós meninas, né, 4 filhas, que a gente iria menstruar. Eu tinha 5 anos de idade. Eu já sabia que eu ia menstruar. E as minhas amigas não tinham ideia de como é que isso ia ser, né? E mesmo assim foi difícil para mim. Eu tinha dificuldade, eu fiquei com vergonha. Imagine uma pessoa que não sabia, né? Hoje é a coisa mais mundo é uma menina menstruar, antes de menstruar ela já sabe o que é, como é que funciona, como é que tem que se cuidar, não tem vergonha, mas na época que eu era adolescente, criança, era muito diferente. Hoje já são outras coisas, outras questões que os pais têm que abordar, né, com os filhos. Então é isso, previne muita coisa, né? A conversa é muito importante. É importante que comece logo na infância, falando do corpinho, da higiene, do cuidado, né? Da questão da privacidade, a questão da mudança mesmo para a adolescência. Olha, você vai, isso é normal, o menino e a menina ficar assustado, tá nascendo pelo no meu corpo, como é isso, né? Hoje já está bem melhor, porque tem a internet, gente. A internet já mostra tudo. Os meninos sabem mais que nós, né? Mas, assim, tem muito menino e menina com muita vergonha ainda de não ter o hábito de pesquisar, de procurar, né? E é muito importante, muito importante. Eu, como mãe, me preocupo. Quando eu vou nas salas de aula, quando a gente não tinha pandemia, e a gente fazia essas rodas de conversa em sala de aula, antes de falar sobre a sexualidade, a primeira coisa que eu perguntava era: vocês têm uma abertura para conversar com o pai e a mãe sobre esse tema? Sobre o corpo de vocês, sobre as mudanças, sobre os namoros, sobre as paixões? Numa turma de 30, às vezes, no máximo, estourando 4 pessoas, 4 adolescentes diziam que tinha essa disponibilidade, essa abertura, e eu ficava assim tão feliz quando eu ouvia esses relatos, mas a maioria não, gente. A maioria não. Eu tenho amigas que não têm coragem de conversar com os filhos, com as filhas, né? É uma coisa muito difícil, porque, como eu falei no início, essas pessoas, esses pais e essas mães, não tiveram essa abertura com os próprios pais e não sabem como chegar nos filhos. Eu acho que tudo isso, acho que o que eu falei respondeu. Se faltou alguma coisa, eu peço o complemento aí de vocês, do Thiago, da Rafa, alguma coisa que eu esqueci sobre as contribuições, né, dessa conversa. Então, falar um pouquinho sobre assim o que eu entendi sobre o assunto que você falou. É porque há muitos casos de pessoas que sofrem abuso, que sofrem problemas dessas coisas que acontecem por causa de falta de conversa, que a pessoa só descobre depois de adulta, depois de muito tempo, quando realmente decide conversar, é que ela descobre que ela teve aquele problema. Muitos problemas são causados fora de pessoas que não têm como conversar. Porque alguns pais não tiram aquele tempo com o filho, não conversam, não tiram pelo menos uns 10 minutos do dia para conversar. E por isso, muitas pessoas vão ficando desse jeito e tende a, quando ter os seus próprios filhos, fazer a mesma coisa. E isso vira um ciclo vicioso muito grande. E
As pessoas que têm como conversar, têm aquela atenção dos pais, têm os pais do lado sempre conversando, falando sobre, evita tanta coisa que acontece. Porque muitos casos de abuso sexual, de doenças por causa de que a pessoa não tem experiência, de problemas de saúde que a pessoa acaba tendo, isso tudo é falta de conversa, é falta de a pessoa tentar entender o que vai acontecer, o que está acontecendo. E a pessoa fica sem entender nada e fica avulsa, sem saber nem o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que vai acontecer. E era isso que eu queria falar. Pois realmente melhora muito a vida, né? O desenvolvimento integral da criança e do adolescente, quando os pais têm abertura para essa conversa. Mas assim, não é julgando nenhum pai, eu entendo que esse tema é um tema difícil. Muitas pessoas não tiveram essa conversa, então eles não sabem. Então, a gente não pode julgar o pai ou a mãe que não tem essa, como é que eu posso dizer, essa habilidade, essa coragem para poder conversar. A gente tem que incentivar cada vez mais que os pais tenham essas conversas e que os filhos também. Meu pai e minha mãe têm vergonha, então eu vou lá e começo a conversar com ele. Eu vejo os adolescentes, pelo menos do NUCA, que a gente está trabalhando, eles são tão proativos, protagonistas, ativos, que eu fico encantada. Então, assim, eu sei que os adolescentes têm muita energia, muito vigor, e eles podem estar começando, né, mudar essa realidade aqui, em Cruz e no mundo todo. É, É verdade. porque muitos pais ainda vivem em outras realidades. Muitos pais, os próprios pais dos nossos pais não ensinaram isso. E aí é como eu disse, vira sempre um ciclo vicioso. O pai não aprende e o filho não tem como aprender. E aí vai passando para os netos e bisnetos e sempre vai passando para frente. Eu vou contar aqui uma situação que eu vivenciei e que eu já contei em sala de aula, acho que até na primeira live, mas é sempre bom falar, porque muita gente não ouviu. Em 2014, quando o Ministério instituiu aí a Política Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente, que foi importantíssimo para os adolescentes, né? Foi criado também a caderneta de saúde do adolescente. E quando foi também ofertada a vacina de prevenção ao HPV. Coisas fantásticas, na minha opinião, né? Então, eu, o mais natural do mundo, com a equipe de saúde, eu não vou dizer aonde, nem quem, mas a gente chegou numa escola, a escola Segral, né? Chegamos numa escola para poder fazer a entrega, reunir os pais, fazer a entrega das cadernetas, explicar que eles iriam tomar essas vacinas, que sempre que fosse para o posto levar a caderneta para anotar alguma coisa, porque lá tem tudo, fala da nutrição, da alimentação, dentista, né, saúde bucal, várias coisas. E tem o calendário de vacina que é registrado lá. Você começou 10 anos, já nem usa mais aquela caderneta da infância, né, vacinação da infância, usa já a da adolescente. Então, muitos pais revoltados com a caderneta. Por quê, gente? Porque a caderneta, ela tem uma parte que mostra o desenvolvimento, a passagem da infância para a puberdade, né? Quer dizer, a puberdade, a passagem da infância para a adolescência, quando os seios das meninas vão crescendo, né? Os pelos vão aparecendo, né? Então, mostrava a região genital do menino e da menina e as mudanças. Gente, coisa que todo livro de ciência, na minha época do 7º ano, né? 7ª série, gente, eu sou da época da 7ª série. Então, tinha lá o corpo humano, era quando a gente estudava o corpo humano, era na 7ª série. Gente, isso é ciência. E alguns pais entendiam isso como uma falta de respeito. Isso é uma coisa muito imoral. O meu filho, a minha filha não vai pegar nessa caderneta, não vai ver isso, não. Gente, é muita ingenuidade, né, dos pais, porque às vezes até os filhos desses pais já tinham acesso a coisa muito pior na internet, né, pelo celularzinho deles.
Então, é muita ingenuidade, muita falta de conversa. Por isso que eu digo que tudo tem que ser conversado. E foi difícil, sabe? Foi muito difícil, muito conflito para entregar essas cadernetas. Foram muitos conflitos, muitos não receberam. Então, a unidade de saúde, como a unidade de saúde tem um cartão espelho das vacinas, muitas vezes a caderneta ficava lá mesmo, na unidade de saúde, porque o pai e a mãe disse que lá na casa deles não entrava, né? Então, assim, para vocês verem, foi um dia desse, 2014. Talvez hoje ainda tenha pai que pense desse jeito, né? Tudo falta de educação sexual. Uhum. Eu já vi muitas mães que estavam reclamando sobre isso mesmo, que os filhos recebiam as cadernetas, aí as mães começavam a reclamar por causa que aparecia coisas feias e tal, sendo que assim que a pessoa chegava em casa, que a mãe não olhava o que a criança assistia, a criança assistia cada besteira e uma coisinha de nada que aparece no caderneta, que é super importante, as pessoas ficam reclamando. Porque o corpo da gente vai mudando e a gente sabe que vai mudando. Só que lá era uma apresentação para a criança, adolescente, que estava passando ali por aquela fase da puberdade, ela entender que o corpo dela ia mudar, né? Que ela ia virar uma mulher e o menino ia virar um homem. Ciência, né? É. Eu me lembro muito no tempo dessas cardenetas. Acho que era tipo assim, as meninas, porque primeiro foi das meninas, depois que fizeram Foi. dos meninos, né? Pois é, eu me lembro muito que eu fiquei um pouco envergonhada, porque eu sempre, assim, formei um pouco mais tarde, e aí as meninas abriam e diziam assim, ah, eu tô nesse estágio, tô aqui nesse estágio, tô aqui, tô aqui. Mas sempre comentavam, ah, mas minha mãe não pode ver essa página, minha mãe não vai saber que tem isso aqui, não. Já queria esconder, eu digo, meu Deus do céu. Mas sempre eu tive um diálogo aberto com a minha mãe, eu inclusive vou falar um pouco. Quando eu recebi, eu fiquei sabendo que eu ia passar por aquilo, só que como eu ainda estava em processo de formação, eu disse assim, ainda vai acontecer. Mas aí eu mostrei para a mãe, ó, mãe, tal, foi super de boa. A minha mãe disse assim, ó, tá vendo? Vai acontecer isso, isso e isso. E eu acredito que você conversando com seu filho só tem benefícios para você e para o seu filho, porque hoje em dia, eu digo que muitas coisas eu só fiz e sou devido ao diálogo que eu tive com a minha mãe, porque no mundo que a gente está hoje em dia mesmo, às vezes a gente se confia demais naqueles amigos, naqueles colegas que a gente está rodeados. Ah, eu vou saber com ele, eu vou perguntar para aquela minha amiga que já tem namorado, que já tem relações sexuais, como é que qual é a sensação, ela vai me contar tudo direitinho, ela vai me ensinar o que eu tenho que saber. Mas não é assim. Porque eu escutava a história da minha mãe e escutava a história das meninas da escola e ficava assim, ou a minha mãe tá mentindo para mim nunca fazer essas coisas, ou as meninas estão mentindo demais, me incentivando a fazer. Porque a minha mãe sempre me falava os contras e os prós. E as meninas só falavam, o cachorro também quer participar. E as meninas da escola só falavam as coisas positivas. Ah, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Não falava nada de ruim. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. E aí, só que eu vi na hora que ali, naquele momento, a minha mãe estava certa, porque a minha mãe estava me mostrando os dois lados da moeda. A minha mãe, no mesmo momento que ela estava mostrando o lado bom, o que eu ia sentir de bom fazendo tais coisas, eu também teria como consequência o quê? Doenças, o risco de doenças, possível de pegar uma gravidez precoce. Então, é algo que, graças a Deus, eu sou uma das sortudas premiadas aí nessa sociedade e sempre tive o jogo aberto com a minha mãe. Graças a Deus, eu me sinto muito feliz com isso. E eu incentivo a você, que é pai, que é mãe, a conversar. Ah, mas eu não tenho um jeito de conversar sobre isso. Eu prefiro que ele aprenda na escola. Hoje em dia a escola ensina sobre tudo. Eu vou deixar que na escola ele aprenda. Mas não é a mesma coisa, gente. Um professor ensina o básico do básico.
Mas vocês não têm noção que, às vezes, você, pai, pode falar a mesma coisa que o professor fala em sala de aula, mas chega de uma maneira tão diferente dentro da gente que vocês não têm noção. Se vocês pudessem ouvir, sentir o que o filho de vocês sentem quando vocês falam abertamente com eles, eu acho que vocês iam falar pelo resto da vida aberto com eles. Porque é muito bom, dá uma sensação de segurança, uma sensação que você está protegido, uma pessoa que está lhe ensinando e está lhe guiando pelos caminhos certos. Então, o conselho que eu dou, sejam abertos com os filhos de vocês. Ah, você que é adolescente, não tem jeito de conversar com os pais de vocês, tem medo deles achar que você quer fazer tais coisas? Não é isso. Pergunta, chega nele direito, diz, pai, mãe, eu tô com dúvida nisso, não que eu queira fazer, mas eu tô precisando saber disso, o que está acontecendo com o meu corpo, que turbilhão de emoções é esse? Me ajuda a diferenciar o que é paixão, o que é amor, o que é desejo, o que é prazer. Me ajuda, que eu estou precisando dessa sua ajuda. Às vezes uma coisa simples. Começa ali a conversar, que vai um relato, vai começando a contar relatos que já viveu, vai dar tudo certo. É difícil só no primeiro contato, mas depois vai dar tudo certo. É isso que eu dou de conselho. Converse com os filhos de vocês. Verdade, Rafa. É importantíssimo, né? E os pais, eles têm que ouvir os filhos e procurar conversar com os filhos sem julgar. Porque quando o pai e a mãe já começam brigando, olha, pode crer que o filho e a filha não vai querer nem contar, vai esconder por baixo de 7 panos todas as situações que envolvem esse tema sexualidade. Não vai querer. Não vai nunca contar para o pai e para a mãe, mãe, eu estou gostando do menino, estou gostando da menina. A mãe e o pai não vão ter o prazer de ouvir essa confissão dos filhos. Por quê? Porque o filho não se sentia à vontade. Porque na hora que o filho começa a mostrar diferente, com um comportamento diferente, o pai e a mãe começam a brigar, aí o filho vai se afastar, né? Então, é muito importante, é muito bom, gente. Eu tenho essa relação com meu filho e é maravilhosa. Tanto eu converso com ele sobre as minhas questões, como ele também conversa. Nossa relação é muito aberta, nossa conversa é muito aberta, né? E eu sei que isso faz muito bem para ele, para mim, né? A nossa relação. Cada dia a gente fica mais íntimo, mais cúmplice, né? Mais companheiro um do outro. E o Thiago quer falar da experiência dele, como é que é na sua família, Thiago? Bom, eu não tenho muita conversa, nem experiência assim sobre isso, de conversa entre minha mãe e meu pai. Meu pai, porque eu não tenho nem conversa com ele, e a minha mãe é porque é um pouco complicado conversar com ela. E por isso eu não tenho muita experiência assim de conversa, não. Pois é, né? Então eu vou colocar para você o desafio de você ver se tem um jeito, né, de entrar para essa conversa, né, com a sua mãe, não sei. Não, eu ainda não conheço o Thiago, viu, gente? O Thiago, ele entrou no Luca agora e eu só estou conhecendo ele agora na tela, né? Não conheço muito dele. Então, é um desafio. Se o adolescente não vê o pai ou a mãe se propondo a conversar, eu vou desafiar vocês a vocês começarem essa conversa de alguma forma, né? Explicando a importância mesmo. Importância comprovada, né? Na nossa vida, na ciência, em tudo, né? Porque faz bem demais, viu? Previne muita coisa ruim, previne muita coisa e melhora a relação de pai e filho, pais e filhos. Com certeza. É, Aceita o desafio, Thiago? aceito. Comece devagarzinho, que dá certo. Vai devagar e dá tudo certo. Ainda a gente vai escutar o seu relato e dizer assim: hoje minha mãe chegou em mim e falou sobre isso. Ontem falou sobre aquilo. É. Vai dar certo. São Então, cenas dos próximos capítulos, né, Thiago? São cenas do próximo capítulo, Thiago? Né?
Vamos Esperamos, ver, né, né? Thiago? Veremos. Veremos. Gente, tem alguns comentários aqui. O Jonildo dos Santos falou que ele é bem aberto com o filho dele. Isso é muito bom. Muito bom. É positivo. Muito bom. O André também comentou, colocou que há uma dificuldade de diálogo grande que envolve muitas coisas. Concordo que muitos, por vergonha, receio, não se abram ao diálogo pela forma opa, como vem a lidar. Opa, eu subi lá para cima agora. Olha até. Achei. Pronto, vou ler novamente. Há uma dificuldade de diálogo grande. Envolve muitas coisas. Concordo que muitas, por vergonha, receio, não se abram ao diálogo pela forma como vem a lidar do dia a dia dos seus pais e interpretar ao abordar determinados assuntos. Isso é verdade. Aí Francisco Matias está aqui com a gente. Aline Cristina, que é adolescente do Nuca, também está aqui com a gente. Anderson Filho também está aqui com a gente. Sejam bem-vindos, tá, galera? Sabor Caseiro está aqui com a gente. Caio Souza, Luana Silva, Vinícius Moraes. A live tá bugada. Tá? O Para Vinícius mim tá. colocou. Para mim não Aline travou em nenhum colocou. momento. A Aline colocou para mim não. Entrei agora, não sei antes. Mas eu aqui também não travou, não. André comentou novamente, é de grande importância o diálogo, porque a partir da conversa muitas coisas deixam de ser tabu para o próprio. A vida é um constante aprendizado e ensinamento. A Aline entrou de novo, ela botou, perdão, foi sem querer. Clara Muniz está aqui com a gente também. E Edno Vasconcelos. Nenhum comentário com perguntas. Nenhuma pergunta, né? Nenhuma pergunta. Eita, agora foi o meu cachorro aqui. Calma, bate. Gente, tem uma frase que eu vi hoje num curso que eu comecei a fazer sobre saúde mental das crianças e dos adolescentes. Na hora que eu ouvi a fala daquela psicóloga, eu já anotei pensando na live de hoje, né? Tudo a ver com a live. É de um escritor que o nome dele é muito difícil, eu não vou saber dizer não. Sendo bem sincero, viu? Diz assim: o eu constrói imagens de si, tendo como referência sua própria imagem e também a oferecida pelos outros. Que é isso? A gente forma uma imagem da gente a partir do que a gente vê na gente e do que os outros dizem que vê na gente. Vou voltar aqui para a família. Se o pai e a mãe constrói uma imagem boa do filho, fala coisas boas sobre o filho, não é mentir, é destacar o que é bom no filho, ele vai ter uma autoimagem boa, vai melhorar a autoestima dele, né? E eu também vou melhorar a minha, eu como filha vou melhorar a minha imagem, né? Muito importante, gostei muito dessa frase. O eu constrói imagens de si, tendo como referência sua própria imagem e também a oferecida pelos outros. Tem mais algum comentário, Rafa? Bom, os últimos é que o André falou que a live está ótima. E Juliana Pessoa parabenizou, várias palminhas. E Neta de Paula, minha mãe, colocou que as crianças também têm que procurar tirar as dúvidas com os pais. É muito importante, realmente, porque a gente fala muito adolescente, mas a gente acha que as crianças também não têm dúvida sobre isso, né? E aí, muitos pais acham que é criança, não deve falar sobre isso. Claro, existe uma grande diferença como você vai abordar essa temática com o adolescente e com a criança. Formas diferentes, até porque a maneira que eles vão receber essas informações também vai ser diferente.
mas a criança também tem o direito de saber disso. Então, muitos pais acham que é cedo demais, mas você já pode começar. Teve uma live que, se eu não me engano, foi com a puberdade, Sara Alves. Ela falou que teve a pergunta: qual o melhor momento de conversar com o filho sobre isso, sobre a mudança no corpo, sobre sexualidade. E ela falou, na hora que a criança já aprender a falar, já pode começar a ensinar. Então, é algo que você tem que procurar formas de ensinar, né? Então, cabe aos pais, isso sim. Minha mãe falou que as crianças também devem tirar as dúvidas com os pais. Com os pais, tá, gente? Prestem atenção com quem vocês tiram a dúvida de vocês. Isso. Também o adolescente, se ele não conseguir de forma alguma ter essa conversa com os pais, eles podem ver alguém de confiança, mas é assim tão delicado, né? Quem seria essa pessoa de confiança, né, para eles conversarem? O melhor mesmo seria com pai ou mãe. Se uma situação bem extrema não tiver jeito, né, é permitido, é direito do adolescente fazer consultas no posto de saúde sobre qualquer situação sem a presença dos pais. Então, o adolescente pode ir no posto de saúde sem acompanhamento dos pais, para até com um enfermeiro, um médico sobre essa situação, sobre algum profissional da equipe multiprofissional, né, sendo encaminhado pela equipe, né, no caso, a equipe que eu trabalho, a equipe multi, que temos psicólogas, tem eu como assistente social, temos outros profissionais de outras áreas, mas que, na verdade, todo mundo tem um pouco de habilidade para tratar dos mais diversos assuntos, né? Pelo menos para ouvir, para ter uma acolhida e encaminhar para quem realmente vai poder ajudar esse adolescente nessa dúvida. Verdade. Tem alguns outros comentários. Neto Brandão parabenizou também com algumas palminhas. Taislândia, que também é participante do Nuca, falou: apesar da live ter bugado um pouco no início, mas agora está ótimo. Eu não sei que bug foi esse, gente. Eu não percebi. Aqui só não bugou. Quem estava assistindo, aqui também não. Parabéns, olha, eu tô galerinha. Tô me sentindo adolescente falando que a live bugou, Rafaela. Parabéns, galerinha. Vocês souberam expor esse assunto muito bem. Minha mãe comentou novamente: crianças de 9 anos têm muito que querem saber de namoro. A mãe tá dizendo. Tá dizendo o que ela? Ela tá dizendo que crianças de 9 anos têm muitos que já querem saber de namoro. Ah, tem, gente. Como eu falei para você no início, a sexualidade, né? A vida, os relacionamentos, né? Não sei se eu falei, mas vai mudando de acordo com a história, com o tempo, né? As mudanças do tempo. É um fator sociocultural, né? Por exemplo, o que era comum antes, né, na vida dos adolescentes? A maioria dos adolescentes, há umas décadas atrás, estava em namoro, né? No passado, bem remoto, bem passado mesmo, na época dos meus avós, tinha muito isso de uma criança, uma menina de 13, 14 anos, casar e assumir uma família. Aí a sexualidade vai mudando, né? A forma das pessoas se relacionar vai mudando ao longo do tempo. Hoje já voltou para aquela fase da sexualidade precoce. A criança, 9 anos, já quer ter um relacionamento, um namoro, já fala que tem um paquera, né? Às vezes criança já diz que tem um paquerinha na escola e às vezes crescem muito, a gente vê às vezes menina de 12 anos, já parece uma mulher, né, 12, 11 anos, e os meninos também, né, então assim, o momento presente, no nosso tempo agora, é muito comum os adolescentes iniciaram a vida sexual muito cedo, né, não é muito legal, a gente já conversou muito aqui sobre isso, mas é uma realidade, tanto que a gente vê tantos casos de gravidez na adolescência, né? Tantos casos aqui em Cruz, no Ceará, no Brasil e no mundo.
É verdade. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. E então, agradeço aqui aos participantes. Eu acho que a gente já está encerrando, né, Rafa? Exatamente. Agradeço aqui aos participantes. Algumas pessoas ficaram um pouco, tiveram que sair, né? A gente está agora com 9 pessoas aqui, mas é sempre bom. E como a live fica salva, em algum momento, qualquer pessoa, pai, adolescente, mãe, que queira assistir, né? E ficar atento ao que os adolescentes dizem também sobre essa questão, porque o Tiago falou muito bem. A Rafa, ela já não é mais adolescente, gente, mas ela, para mim, é uma eterna adolescente do Nuca. É. Não sei quanto tempo, né, Rafa? Mas tu ainda é muito menina. Então, assim, é muito bom ouvir de vocês o que vocês pensam, o que vocês viveram, vivem, sobre esses temas que a gente trabalha, porque vocês falam a língua dos adolescentes, né? Quando eu vou falar, eu falo no meu tempo de adolescente, que era bem diferente de hoje, né? Eu vou relatar a minha experiência. Mas vocês não, vocês estão adolescentes agora, jovens agora, e podem falar a língua dos adolescentes de agora. Isso mesmo. Antes da gente ir para os feedbacks, vamos tirar nossa print antes que eu esqueça. Tem que fazer aí uma foto bem bonita, viu, Thiago? Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Tirei. Pronto. E a próxima live, Rafa? Próxima live. É uma novidade aqui. É próxima quarta-feira. Eu acho que ninguém sabe o dia mais das lives, gente. Mas todas as quarta-feiras, ressaltar novamente, a gente vai trazer uma live. Eu acho que só não vai trazer mesmo dia de quarta-feira quando for um caso assim muito extremo. Quando não der mesmo, quando dizer assim, mas a gente vai trazer o comunicado com antecedência, tá? Mas todas as quarta-feiras a gente vai trazer uma live aqui. Vai ter a presença do adolescente, porque esse momento é para os adolescentes, é para quem estiver interessado na temática. E vamos encerrar aí com a temática muito importante, que é a prevenção. Não é a prevenção de nada. É a valorização da vida. Isso mesmo. É a valorização da vida, porque a gente está no mês de setembro. Acredito que muitas pessoas sabem que nesse mês a gente faz a campanha do Setembro Amarelo. Inclusive, os adolescentes do núcleo, eu gostaria de compartilhar, estão nas escolas, fazendo uma roda de conversa com os adolescentes. Está sendo muito proveitoso este momento. Como a Andrea falou, é muito diferente porque é adolescente falando para adolescente. Hoje mesmo a gente foi para a escola de Leopoldo, pré-A. Foi muito importante este momento, porque teve uma interatividade tão grande. Eu estou esperando a próxima reunião do NUCA para eles compartilharem as informações. Acho que vai ser assim, ó, preparem já os ouvidos de vocês, porque vai trazer novidades, vai trazer informações. E a próxima live a gente vai trazer um psicólogo. Ainda é novidade, né, André? Pode divulgar ainda não, né? Ainda não vamos divulgar o nome do psicólogo ou surpresa. Mas dia 29, próxima quarta-feira, a gente vai ter aqui uma live falando sobre o Setembro Amarelo, a valorização da vida. A gente vai trazer um psicólogo, também trazer um adolescente do NUCA. Eu estarei presente juntamente também com a Andrea. E lembrando, já que estamos fazendo o convite, dia 29 também, convidar vocês, a partir das 10 horas da manhã, assistirem o programa de rádio que os adolescentes do NUCA vão fazer, falando das ações que eles fizeram durante o mês. Lembrando que o programa de rádio é sempre na última quarta-feira do mês. Então, a gente sempre vai fazer o programa de rádio e a live aqui no Instagram. Então, próxima quarta vai ter 2 lives aqui no Instagram. A do programa de rádio, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, falando também sobre a valorização da vida, Setembro Amarelo, aqui no Instagram, a partir das 4 horas da tarde. Então, convido todos vocês, já compartilhem essa live com outras pessoas para falar e saber sobre a importância do diálogo na família. E espero vocês próxima quarta-feira. E agora eu deixo vocês aí falando feedback do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram, do que vocês sentiram falta na nossa live de hoje. E encerrar, né?
fazer as Isso. considerações finais. Bem, eu vou falar, né? Eu gostei. Eu adoro estar aqui com vocês. A Rafaela que está me dando toda a consultoria de como fazer live, né, Rafa? Ai, meu Deus. Então, gente, tem sido muito bom fazer essas lives, tem sido maravilhoso trabalhar com o Luca. Sinceramente, se eu pudesse, eu não teria perdido nenhuma dessas rodas de conversa. Pena que eu não sou só mobilizadora do NUCA, né? Eu sou assistente social da Secretaria de Saúde. Então, que bom que tem a Rafaela, que também é mobilizadora, e ela está nessa função mesmo, em tempo integral, e pode estar acompanhando, está fazendo um trabalho belíssimo, gente. Eu vou fazer aqui o elogio a essa menina, essa moça, né, que está dando toda a dedicação dela, né, fazendo um trabalho lindo. Daqui a pouco vai sair aí nas mídias, né, na mídia da prefeitura, o vídeo que os adolescentes do Lucas fizeram. Ficou a coisa mais linda. Hoje de manhã eu acordei, assisti o vídeo e já fiquei encantada, né? Cada dia eu me apaixono mais por esse grupo, por esse trabalho, que faz muito sentido para mim, gente. Não tem coisa melhor do que você trabalhar com algo que faz sentido para você, né? E trabalhar com o Luca é uma realização. Muito bom mesmo. Então, parabéns a Rafaela pelo trabalho maravilhoso, viu? Obrigada. E parabéns a todos os adolescentes que têm se envolvido, se engajado, participado. Alguns têm mais habilidade para falar, para encenar, cantar, tocar, mas todos são muito importantes, né? Cada um tem uma contribuição e eu fico muito feliz a cada dia de ver o crescimento do grupo. Olha, obrigada, viu, Andréia? Nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, eu sempre... meu trabalho não sairia do jeito que sai se não fosse com a assistência sua e do Evaldo, porque sempre está ali, é um trabalho em equipe. Graças a Deus a gente está sempre ali se comunicando. Então, muito obrigada pelos elogios também. Quero parabenizar você que está sempre nos motivando, sempre motivando o grupo. E conte com a gente, vamos para frente. E é isso. Eu também fiquei muito feliz com o vídeo. Muito feliz mesmo. Todos os adolescentes gostaram. E agora eu vou deixar com o Thiago para fazer as considerações finais aí. Não sei se foi a primeira live dele. Será que foi a primeira live? Da No vida. Luca, né? Hã? Da vida, eu nunca tinha participado de live, não. Olha que coisa O boa. Instagram do Nuca tá com esse, como é que eu posso dizer? Tá com esse título, trazer Essa pessoas que nunca missão. fizeram live. Eu fui Bom, uma. você, outros adolescentes, olha, foi muito, muito engraçado. Muitas pessoas fazem esse mesmo comentário. Obrigada, a minha primeira live. Eu fico assim muito feliz. Eu digo, Senhor, a primeira live foi aqui no Nuca. Mas vai, fala, Thiago. Eu achei muito bom, porque é um assunto muito importante. Eu achei isso uma coisa interessante. Não é um assunto que a pessoa trata sério demais, não. É um assunto que a gente pode tratar com calma e tal. Eu achei que a live foi muito descontraída, não foi aquela coisa que deixa a pessoa assim com uma atenção muito forte. E é uma coisa muito boa, assim, de conversar e tal. E como eu amo falar, Adorei, Thiago, porque eu adoro falar. A Rafaela também, então Pois fechou. é. 3. Esse trio ninguém aguenta, então. Né, não? Vai dar certo. Mas, gente, eu quero agradecer a Andréia, ao Thiago, por estarem aqui nessa live, por ter compartilhado essa tarde, este momentinho da tarde com a gente. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, entrando, saindo. A gente entende vocês, mas sempre tem pessoas que dizem assim, não vou participar dela completa, mas vou lá dar um oi, vou dizer que eu apareci, vou ver o que eles estão falando naquele determinado momento. Quero agradecer a vocês também, que estão sempre comentando. Muito obrigada. Vocês que estão compartilhando com outras pessoas. Esse trabalho é fundamental para que outras pessoas fiquem por dentro do que a gente está trabalhando. E é isso. Sigam o nosso Instagram, compartilhem com pessoas que vocês conheçam, para a gente estourar aí nas redes sociais, ficar bem conhecidos, para que a gente possa levar conhecimento para milhares e milhares de pessoas. E é isso, usar as redes sociais com um objetivo bom, um objetivo positivo.
E eu agradeço a todos. Desejo um bom fim de tarde para vocês. Agradecer mais uma vez. E é isso. Tchau. Vocês não têm mais nada a falar? Não. Só agradecer mesmo e esperar pela próxima live, né? Próxima quarta-feira. Já vou até marcar aqui. Contar os minutos. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Muito obrigada.